Mas até quando nós temos a oportunidade e temos a coragem de entregar, né, essas coisas? A minha vida, né, a vida da pessoa que está do meu lado. É bom a gente refletir nisso, né? Às vezes, tem uma palavra do pastor, acho que, se não estiver enganado, no domingo passado, né, falou sobre esse negócio de entrega, né? Aquilo que o Senhor nos dá, o bem que Ele nos dá, não é nosso, é dele, né? Ele tira se Ele quiser, Ele dá de quem Ele quiser. Amém? Então vamos realmente aprender a entregar. Vou chamar o Guilherme aqui. O Guilherme vai nos trazer a palavra essa noite. Nós fomos, Senhor, ele não ouvimos. Então o pastor falou assim, poxa, ele perguntou para ele assim, será que ele vai ter coragem? Eu falei assim, olha, só que sabe, deixa, eu estou te convidando, né? Mas o Guilherme vai trazer a palavra para nós hoje, vamos orar por ele. O pastor Renildo está viajando, está ministrando numa igreja São Luís, né? São Luís do Maranhão, né? Ele foi convidado para ministrar lá, mas amanhã ele já está aqui, inclusive, ele falou que não vai perder o nosso churrasco. Vamos amanhã no nosso churrasco. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que seja abençoando a vida do Guilherme. Pai, nós te louvamos, te agradecemos e colocamos agora, Senhor, a vida do Guilherme diante do teu altar, daquilo que ele preparou, que seja do teu coração aos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor possa abençoá-lo, guiá-lo de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Obrigado. Normalmente, as pregações começam explicando como é que foi o processo de pregação, o Borges deu a introdução. Muito feliz que o pastor tenha confiado em mim para poder assumir um serviço tão sério, que é apresentar a palavra de Deus diante da congregação inteira e poder conduzir vocês a melhor entendimento das Escrituras. Eu selecionei um texto que mexe muito comigo, que eu gosto bastante, que eu já tinha falado com jovens que tangencialmente resolvi dar uma aprofundada. Vamos ver como é que vai sair. Lucas capítulo 24, versículos 13 até o 35, se não me engano. A gente vai lendo juntos. A minha versão aqui no slide está na NVT, uma versão transformadora, a versão que eu estou gostando de ler recentemente, tem uma linguagem boa, linguagem acessível, mas você pode acompanhar na sua Bíblia se você quiser, certo? Então, ela está separada assim, essa separação intencional, cada parte é uma parte específica do texto, uma divisão específica, então a gente vai seguir aí. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos dele, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhe perguntou, sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então, um deles, chamado Cleopas, respondeu, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e os outros líderes religiosos o entregaram para que ele fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje, bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver, e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse, como vocês são tolos, como custam entender o que os profetas lhes disseram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguia a viagem, mas eles insistiram. Fiquem conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para a casa deles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Disseram um ao outro, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém.
Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com ele, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Assim diz a palavra do Senhor. Por sua cabeça, deixa eu orar com você. Senhor Deus, nós te agradecemos por sua palavra, nós te agradecemos porque o Senhor se revela através dela, nós te agradecemos porque o Senhor estabelece um relacionamento conosco através dela, Senhor. Nós te agradecemos porque toda nossa guia de prática e adoração advém da Bíblia, Senhor. Por isso, Senhor, nesse momento que eu vou dirigir a palavra à congregação, que não sejam as minhas palavras que saiam da minha boca, Senhor, mas que sejam as palavras do Espírito Santo, aquelas que têm o verdadeiro poder de penetrar o coração e a alma de cada um e trazer o entendimento, e trazer a alegria, e trazer o louvor, Senhor. Te peço pela vida de cada um que está aqui, me conduz nessa noite e esteja conosco todos nessa noite. Assim nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, toda pregação tem um título, o meu é Conhecendo Jesus para Reconhecer Jesus. Essa pregação não é original minha, porque não tem estatura suficiente para poder chegar aqui, fazer um longo tratado sobre o que essa passagem diz. Então, eu estou me apoiando em ombros de gigantes, em ombros de pessoas maiores que eu, muito maiores que eu, que vieram muito mais tempo que eu, para poder trazer essas palavras aqui para você. E procurando a respeito do que esses grandes homens disseram a respeito dessa passagem, uma coisa comum que eu notei é que normalmente se prega isso no domingo de Páscoa. Na hora que eu vou procurar lá alguma coisa, é uma lição sobre o domingo de Páscoa. E é uma coisa que, pessoalmente, eu nunca entendi nas igrejas assim. Por que você só fala de encarnação quando é Natal? Por que só fala da ressurreição quando é na Páscoa? E por aí vai, né? Então, eu acho que é interessante você dar esses estudos que normalmente só são dados em alguns períodos do ano, e um período qualquer, porque nós sabemos que qualquer passagem da Escritura é útil e eficiente para a gente, qualquer que seja o momento da nossa vida. Então, hoje, em Lucas capítulo 24, versículo 13 a 34, falaremos sobre conhecer Jesus para reconhecer Jesus. Qual que é o contexto da passagem? Isso é essencial para qualquer um que se presuma analisar qualquer texto bíblico. Nós temos, como eu falei, né, que como nesse tipo de pregação, nós estamos no domingo de Páscoa, né? Jesus havia sido crucificado na sexta-feira, havia sido sepultado por José de Arimateia, está relatado em Lucas capítulo 23, versículos 50 a 54, tendo sido sepultado não num túmulo convencional, como nós hoje conhecemos no Ocidente, mas um túmulo grande, espaçoso, aberto e fechado por uma pedra. Antes do túmulo ser fechado, mulheres da Galileia trouxeram especiarias e perfumes para o corpo de Jesus, conforme está relatado no versículo 55 a 56 do capítulo 23. Depois, e aí tem uma certa divergência de quanto tempo depois elas voltam. O fato é que elas voltam, elas retornam ao túmulo e são informadas por anjos que Jesus ressuscitou. Elas não encontram o corpo de Jesus lá dentro. Os anjos dizem que aqueles que vocês procuram não está mais aqui, ele vive. E elas saem e aí elas saem para contar. Está relatado nos versículos 1 a 7. Então elas contam as notícias a todos os seguidores de Jesus, que está relatado no capítulo 24, que é o que eu estou trabalhando, mas em alguns versículos anteriores, certo? Então, a gente está nesse contexto em que, o contexto talvez mais dramático para os apóstolos naquele momento. Tudo aquilo que eles viveram, tudo aquilo que eles passaram, tudo aquilo que eles experimentaram, todas aquelas esperanças que eles tinham, naquele momento parecia que não existiam mais. Naquele momento parecia que estava tudo acabado. Naquele momento parecia que tudo aquilo que eles acreditaram não tinha mais substância. Mas eles são informados da ressurreição. Mas mesmo tendo sido informados, eles ainda permanecem reticentes, eles ainda permanecem esperando, eles ainda permanecem com aquilo que a gente chama de espírito de Tomé, querendo ver para quê? Para crer. E aí segue-se essa passagem conforme o relato de Lucas. E aí é interessante porque no Evangelho segundo Lucas, né? Alguns pregadores que eu gosto gostam de dizer que todos os evangelhos são de Jesus, mas são contados segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas. Lucas é o único que detalha de forma de forma mais precisa o que exatamente aconteceu nisso que a gente comumente chama de caminho de Emaús. Nos outros evangelhos, só tem um pequeno toque, uma pequena menção por Marcos, no capítulo 16, versículos 12 e 13, que é:
Depois, Jesus apareceu em outra forma a 2 seus seguidores, enquanto iam de Jerusalém para o campo. Voltaram correndo para contar aos outros, mas eles não acreditaram. Então, isso é o que Marcos relata. Mas então, vamos analisar o que toda essa passagem está querendo dizer para a gente. Então, nos versículos 13 a 15, a gente lê: naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Então, a primeira coisa que eu gostaria de pontuar é: você precisa ler as Escrituras e você precisa enxergar, diante das Escrituras, onde está você e onde está Deus. Aqui nesse momento, os personagens das Escrituras são seguidores de Jesus. São pessoas que andaram com Jesus, são pessoas que foram tocadas por Jesus, são pessoas que viram os milagres de Jesus acontecendo. Então não eram pessoas qualquer, não eram incrédulos, não eram, porque até nessa época se chamava de gentios, não eram pagãos. Eram pessoas que ficaram com Jesus até aquele momento da ressurreição, ficaram ali sujeitos a sofrerem perseguição, como Pedro quase sofreu, tendo que negar Jesus 3 vezes. Então, você tem que se colocar aqui nessa passagem não como incrédulo, não como o glorificado, não. Aqui nessa passagem, você tem que se identificar com esses dois seguidores, com pessoas que viram Jesus, com pessoas que conhecem Jesus, pessoas que podem dar testemunho de Jesus. E o que isso diz para a gente? Olha só, os dois discípulos estavam indo de Jerusalém, que era onde tudo havia acontecido, onde todo o ministério de Jesus chegou no seu ápice naquele momento, e estavam indo para um lugar que em Marcos nem é citado, é chamado de campo, que é Emaús, é uma cidadezinha, uma aldeia, certo? Não obstante, o que aconteceu? Eles estavam com Jesus na mente, eles falavam a respeito de Jesus, as coisas que se falavam naquela conversa, naquela longa conversa de 11 quilômetros, era tudo que havia acontecido. Talvez eles corressem sobre o período que eles estiveram junto com Jesus, talvez eles corressem sobre o período que Jesus contou uma parábola e eles não entenderam, talvez eles corressem sobre o que eles sentiram no momento que Jesus foi crucificado. O fato é que eles estavam falando de como Jesus tinha tocado a vida deles, e isso ocupava a mente deles, era isso que eles tinham que discutir, porque isso é a coisa mais importante que tinha acontecido na vida deles. E isso, meus irmãos, é o que deve estar no nosso coração a todo momento. Estejamos nós aqui na igreja, estejamos nós no trabalho, estejamos nós simplesmente caminhando de um lugar para outro. As coisas que Jesus fez por nós, as coisas que nós vimos Jesus fazer, as coisas que nós lemos na palavra de Deus sobre Jesus, é isso que tem que ocupar a nossa mente. E nós vamos ver que esses discípulos vão ser repreendidos. Esses discípulos, esses seguidores que tinham Jesus na cabeça foram aqueles que foram repreendidos. Quanto mais não devemos ser a gente, quanto mais não devemos ser nós repreendidos quando nós andamos nos nossos caminhos sem pensar em tudo aquilo que Jesus já fez por nós. Então eles seguem. Entretanto, apesar de terem visto Jesus, apesar de terem testemunhado tudo que Jesus fez, apesar de todas aquelas maravilhas, que eu tenho certeza que qualquer um que está aqui daria quanto fosse preciso para ver Jesus face a face, realizando seus milagres, os ensinamentos de Jesus, direto da boca de Jesus, né? Como Jesus depois vai falar para Tomé, parafraseando, eu não lembro o versículo, mas que bom que você creu porque você viu, quanto melhores são os outros que creram e não viram, ou seja, você é muito privilegiado por ter visto. Não obstante, esses seguidores estavam prestes a desistir, estavam saindo de Jerusalém, estavam saindo de onde eles deviam estar, que era junto com os discípulos, que era onde ia começar todo o processo da igreja de Atos. Eles estavam saindo, né? Estavam fugindo da perseguição. Por quê? Porque para eles tudo tinha acabado, para eles não tinha mais esperança, eles estavam voltando, aqui provavelmente era a cidade deles, estavam voltando para o Emaús. O que é o seu Emaús? O que é o lugar que você vai quando você quer desistir? Qual é o caminho que você toma quando parece que nada dá certo, né? Essa posição que a gente tem que ter toda vez que a gente lê um texto bíblico, para perceber quem sou eu nessa passagem e quem é Deus nessa passagem. Não obstante, Jesus, Deus, vai até eles.
Esses homens que estavam prestes a desistir, esses homens que estavam com o coração fraco, esses homens que estavam cambaleando, esses homens que estavam prestes a chegar no Emaús, Jesus vai até eles. Porque Jesus ama aqueles que são os seus filhos, ama aqueles que são chamados por Ele. E Jesus não vai deixar que um filho dele, que uma pessoa a qual Ele chamou e que Ele amou, saia de perto dele, se escape das mãos dele, se caia nesse processo, porque Jesus ama, e esse amor não pode ser frustrado por uma coisa tão mesquinha como a nossa mente. Jesus sabe que a nossa mente ela é tendenciosa a desistir, a falar que é um fracasso, a não querer mais, né? Então Jesus, diante desse amor todo, ele não pode nos fazer desgarrar, e ele diz isso, e ele disse isso lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 4 e 5, a gente lê: se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Então, se Jesus vai atrás, se Jesus incomoda, se Jesus faz tudo isso por alguém, é porque ele ama essa pessoa. É porque ele quer ter essa pessoa junto de si. E isso é a beleza do processo de santificação da pessoa uma vez que ela é convertida. A sua vida com Jesus, seu relacionamento com Jesus, não acaba no momento que você é convertido e batiza. Ali que ela começa. E nesse momento você vai ter altos e baixos, porque você é um ser humano. Mas Jesus não vai desistir de você, ainda que você momentaneamente tente desistir dele. Você é uma ovelha preciosa para Jesus, que ele vai querer resgatar. Se Jesus, se aquela pessoa não está, e aquela pessoa não volta, e aquela pessoa não... A gente não tem que entender isso como o amor de Jesus falhou com aquela pessoa, porque aquela pessoa não quer ir, porque aquela pessoa não volta. Talvez no final ela se arrependa, o ladrão na cruz se arrependeu. Mas a gente não pode entender que Jesus vai deixar o crente verdadeiro se perder. Tá certo? Aqueles que aparentemente estão perdidos por sua própria depravação. É porque a graça irresistível de Jesus ela não alcançou essa pessoa. Mas você que sentiu essa graça, que experimentou esse dom celestial, você não tem como cair, porque Jesus vai te preservar até o final. E aí a gente chega no versículo 16, com Lucas, do ponto de vista de Lucas relatando, do ponto de vista de Lucas não, né? Do ponto de vista do que estava realmente acontecendo, que é, os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecer Jesus. Certo? É um pouco diferente do que Marcos vai relatar. Marcos relata que Jesus estava em outra forma. Mas eu entendo que Marcos estava relatando aquilo do ponto de vista dos apóstolos. Os apóstolos acharam que Jesus estava de outra forma porque eles não reconheceram. Mas o Evangelho de Lucas, como ele é mais detalhado, ele explica, não é que Jesus estava em outra forma, é que os olhos dos discípulos naquele momento estavam impedidos de ver Jesus. Talvez pelo próprio Deus. Vocês lembram quando Deus endurece o coração do faraó, e é por isso que os discípulos, que o povo de Israel não sai do Egito? Às vezes a ação do homem e a soberania de Deus, elas se mesclam, e você não pode dizer exatamente o que está acontecendo, se é os discípulos que não estão vendo, ou porque eles estão desistindo, ou porque eles estão fracos da cabeça, ou se é Deus que não está deixando eles ver. Eu prefiro partir da perspectiva que Deus soberanamente não quis que os discípulos naquele momento reconhecessem Jesus, reconhecessem a fisionomia de Jesus, ainda que fosse o próprio Jesus que estivesse diante deles. Por quê? Porque é mais importante o ensinamento que Jesus vai dar a partir do fato deles não estarem reconhecendo Jesus, do que Jesus chegar lá e: oi, tudo bom? Estou bem, beleza, firmeza, vocês estão vendo, eu estou bem, ressuscitei, tchau. Não, Jesus queria dar um ensinamento, primeiro para eles, depois para os apóstolos, depois para a gente, porque isso aqui foi registrado no Evangelho de Lucas e está servindo agora como ensinamento para a nossa vida. Tá certo? Então Jesus está usando essa passagem, Jesus está usando esse momento para nos ensinar alguma coisa. Deus soberanamente está tampando os olhos daqueles homens para nos ensinar algumas coisas. E uma delas é que nós não podemos depender inteiramente dos nossos sentidos. Às vezes a gente vê a luz e a gente enxerga trevas. Às vezes a gente não consegue perceber a maravilha de Jesus que está debaixo do nosso nariz, porque nossos olhos estão vendados.
Porque a gente, ainda que tenha sido tocado pela graça irresistível nesse mundo, a gente ainda permanece com um corpo de corrupção. Nosso corpo incorruptível só vai chegar depois que Jesus vier pela segunda vez à Terra. Então a gente não pode enclausurar, a gente pode ficar fechado, achando que a única coisa que vai validar as nossas experiências é aquilo que a gente sente. É o que eu vejo, é o que eu ouço, é o que eu sinto por dentro, é algum sentimento que eu vim. Achar que as verdades de Deus só vão vir através dos meus sentidos. Achar que eu posso ser um receptáculo da verdade de Deus, sem que Deus se dirija a mim. E aqui é o que fala em Jeremias 9, 23. Assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe da sua sabedoria. Que você não procure achar entendimento só em você mesmo. Que você procure um entendimento, não que você tem, nossa, mas eu vi aqui, tem isso, tem aquilo outro, não vai dar certo e tal. Mas e Deus? O que Deus tem que a gente falar sobre isso? Como que Deus pode mostrar que esse seu entendimento nesse momento está turvado, que o seu entendimento, na verdade, é como se tivesse escamas diante dos seus olhos, você não conseguisse ver o Jesus que está na sua frente, que é o que estava acontecendo nos discípulos. Jesus estava na frente deles e eles não conseguiam ver. Então, Deus é que é o soberano para nos dar o entendimento. Ele é o único que pode nos conduzir à verdade. Então, a gente tem que buscar a verdade, a gente tem que buscar o entendimento, não olhando para nós mesmos, não olhando para outros seres humanos, mas buscando em Deus. Tá certo? Ainda que eu esteja aqui pregando para vocês, falando com vocês sobre as Escrituras, ainda que seja o pastor Renildo aqui falando, ainda que seja vocês lendo a Bíblia, vocês têm que entender, o que vai te dar entendimento não sou eu, não é o pastor Renildo, não é você no seu próprio racionalismo, é Deus que soberanamente abre os seus olhos e te permite dar esse entendimento. Não tem como você, às vezes você quer convencer, quem é jovem aqui entende mais ou menos o que é isso, não tem como você convencer um ateu que Deus existe por argumento racional, tentar mostrar para ele, não, porque há tantos anos atrás a Terra não pode ter sido formada por aquilo outro, não tem como o Homo sapiens ter evoluído de um macaco, não sei o quê. Não, isso não adianta você dar reforço racional, intelectual, se não tiver o que é mais importante, que é Deus atuando na vida daquela pessoa. Por isso que a gente tem que buscar a Deus a todo momento, ainda que, como os discípulos, a gente já tenha visto, a gente já sabe, aquilo lá é verdade para a gente, isso não é desculpa para a gente parar de buscar um entendimento que só Deus pode nos dar. E aí no versículo 17 e 18 diz, Jesus lhes perguntou, sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com você entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Então eu ressalto aqui, no final do versículo 17, eles pararam com o rosto entristecido. Eles estavam tristes, eles estavam angustiados, eles estavam amargurados. Para eles tudo tinha acabado, mas a solução para a tristeza estava diante deles. E, irmãos, a solução para qualquer tristeza, qualquer sentimento ruim, para qualquer raiva, para qualquer coisa que você está passando, se você é cristão de verdade, se você entende o que é a palavra de Deus, você precisa ter essa verdade na sua cabeça. A solução para qualquer problema que você tenha está em Deus. Está em Deus. Só vai ser achada lá. Aqui talvez você possa ter um paliativo. Você possa adiar o problema. Ou você pode, às vezes, até esquecer o problema depois de um tempo. Depois que tem certos problemas que de tanto ficar assim, às vezes, na nossa vida, a gente até esquece, deixa para lá. Isso não é solução. Esquecer não é solução, paliativo não é solução. A solução é Deus. Todos os problemas que você tem, se você entende, se você compreende essa verdade, não porque eu estou dizendo, mas porque você entende que Deus é soberano para atuar em todas as áreas da sua vida. E você entende que a sua existência não termina no túmulo. Porque se você crê em Jesus, e a vida de Jesus não terminou no túmulo, a sua também não vai terminar no túmulo. Então, tudo que você fizer, tudo que você sentir, todas as suas angústias, você tem que olhar para a eternidade, tem que olhar para Deus, tem que ter essa certeza. A solução está em Deus, certo? E outra coisa interessante nessa passagem aqui é
A onisciência de Deus, às vezes, na Escritura, é uma coisa interessante. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, mas é um Deus que emprega essa onisciência com amor. Deus sabe de tudo, mas Deus não é um sabichão. Deus não é uma pessoa arrogante que quer te ensinar tudo de uma vez para mostrar o quanto é superior. Ele quer te dar o entendimento que Ele tem. Vou explicar. Em toda a Bíblia você tem exemplos de Deus, que é onisciente, que sabe todas as coisas, perguntando coisas para os seres humanos que Ele evidentemente sabe. Por exemplo, quando Ele chegou em Adão e perguntou: o que você fez? Ele não queria saber o que Adão fez, ele sabia o que Adão tinha feito. Ele queria que Adão olhasse para si mesmo, percebesse o que ele tinha feito, porque aí Deus não precisaria falar mais nada. Quando Deus vira para Caim e pergunta: cadê seu irmão Abel? Deus não queria saber onde é que estava o irmão Abel. Deus sabia onde é que estava, Deus sabia o que tinha acontecido. O que ele queria é que Caim refletisse no que ele havia feito, e a partir daí tirar um ensinamento que serve para nós até hoje. Quando Deus faz aquele monte de pergunta para Jó: onde é que você estava, Jó, quando eu criei o mundo? Onde é que você estava, Jó, quando eu coloquei o firmamento? Onde é que você estava? É claro que Deus sabia onde é que Jó estava, Jó não existia. Por que Deus faz essa pergunta? Não é para ter resposta, é para provocar no ser humano que ele responda àquela pergunta olhando para si mesmo e olhando para Deus. Porque às vezes a melhor coisa que Deus faz não é responder nossas perguntas. Às vezes é induzir a gente a perguntar a nós mesmos. Porque às vezes a gente tem uma queixa, às vezes a gente tem um problema, e a gente acha que o negócio é que Deus precisa resolver aquele problema. Né? Fala: Deus, eu estou com uma dívida, tá, eu não consigo sanar, não sei o quê. E às vezes a resposta certa de Deus não é: vou resolver sua dívida. A resposta de Deus é: por que você entrou nessa dívida? Por que você está com esse problema? Onde que você acha que você vai achar a resposta para esse problema? Às vezes, a resposta de Deus é outra pergunta. Como foi aqui? Sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminho. Ele queria que os discípulos olhassem para si mesmos e olhassem todo aquele caminho que tinha sido feito por Jesus, todas aquelas coisas que Jesus falou para eles, incluindo quando Jesus falou que ele ia ter que padecer, e que parece que eles tinham esquecido que Jesus ia ter que padecer, porque estavam desistindo, que achou que não ia dar mais certo, e Jesus induz eles a responder isso por eles mesmos. Certo? E aí, Jesus então pergunta: que coisas? E aí eles respondem: as coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e os outros líderes religiosos o entregaram para que ele fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Então, aqui, de novo, a gente vê a nossa posição nesse versículo, quem nós somos nesse versículo. Jesus pergunta para eles: o que foi que aconteceu? E eles falam, eles confessam: Jesus é um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Essa frase vai ser repetida por Estevão lá em Atos, quando Estevão está sendo apedrejado. Ele fala que Moisés era um profeta de palavras e de ações. Então, naquele momento, os discípulos estavam confessando Jesus, eles estavam dizendo que Jesus era grande, eles estavam dizendo que Jesus era poderoso. Como nós fazemos? Às vezes a gente está com um problema e se alguém pergunta: tá, mas o que é Jesus para você? Aí a gente lembra: não, Jesus é o que me salvou, Jesus é o que me redimiu, Jesus é o que cuida de mim, Jesus é o que não sei o quê. Mas aqui a gente vê que confessar Jesus aqui do Golgota não é o suficiente. Não é o suficiente. O que precisa é conhecer Jesus para ter um relacionamento de verdade com Ele. Porque falar qualquer um fala, né? Depois, acho que em Romanos vai falar, saber que Jesus existe até os demônios sabem. O que isso diz sobre você? O que seu conhecimento sobre Jesus diz sobre você? Que tipo de relacionamento você vai ter com Jesus, uma vez que você declara todas essas coisas? E aí, Jesus faz uma aplicação muito interessante disso, que está registrada lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 14 e 15, que é: nem todos os que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos deles me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome, não expulsamos demônios em teu nome, e não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Então, são pessoas que
declarava Jesus da boca para fora, falava que Jesus podia fazer isso, tirava demônio, né? Jesus está falando que é possível, sim, que pessoas que não têm Jesus, pessoas que não estão operando por meio de Deus, realizem os seus milagres, aparentemente milagres. Mas Jesus está falando que o que vai importar é o relacionamento que essas pessoas têm com Ele, é se elas conhecem de fato o Jesus das Escrituras. E conhecendo de fato Jesus das Escrituras, elas podem cumprir a vontade de Deus, que Jesus explica que é a lei. A lei nada mais é do que a vontade de Deus. A lei não é uma coisa ruim, uma coisa assim que a gente tem que apagar. A gente tem que entender lei como a vontade de Deus. E aí, é claro, depois, para saber o que é a lei, né, do antigo Israel, a lei atual, aí vai uma outra discussão. Mas a lei existe. A vontade de Deus para a nossa vida existe. E aquele que confessa a Deus deve seguir essa lei que está registrada nas Escrituras. Esse é o ponto central, por exemplo, da carta de Tiago. Se você tem a fé verdadeira, se você confessa Jesus de forma verdadeira, você vai ter as obras corretas daquele que confessa a Jesus, obedecendo a lei. Então, confessar a Deus não é o suficiente, e os discípulos estavam prestes a ver isso. Então, eles até sabiam que tinha um relato que aparentemente tinha acontecido alguma coisa, porque algumas mulheres do nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos, e lhes disseram que Jesus está vivo.